Muito bom dia, boa tarde, boa noite para nossos queridos ouvintes, queridos telespectadores do nosso podcast Ecoar, Conversas que Curam. Meu nome é Rafael, sou companheiro do Rotaract Clube aqui de Santo Antônio da Patrulha. E hoje, no nosso episódio 2, a gente vai falar um pouquinho da importância de falar sobre saúde mental com uma convidada no dia de hoje. Vocês assistiram o episódio 1 com o Richard e o Gustavo apresentando o que é o Rotaract, o que é o projeto Mente Sã. E hoje, com o episódio 2, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de falar sobre saúde mental com a nossa psicóloga Tatiele. Muito bem-vinda, Tatiele, ao nosso podcast. Queria, por favor, que tu se apresentasse um pouquinho para a galera, antes da gente começar o nosso bate-papo. Olá, pessoal. Eu me chamo Tatiele Bittencourt, sou psicóloga clínica há 6 anos, atuo aqui na cidade, então tenho um consultório particular e também trabalho no TEACOLE, que é uma instituição especializado em atendimento para crianças, adolescentes e adultos autistas aqui na cidade. Então, a minha formação, como eu comentei, fazem 6 anos que eu atendo, né? Então, hoje o meu foco também é no público infantil, tanto no particular quanto lá no TEACOLE. E um pouquinho da minha formação também, né? Então, já trilhei em diversos contextos, desde a área hospitalar, então a área escolar também. E aí hoje eu optei em ficar nos atendimentos clínicos. Muito obrigado. Então, para a gente iniciar a nossa conversa aqui sobre a importância de se falar sobre saúde mental, só para situar a galera, a gente tem uma sequência de 5 episódios. Então, esse primeiro episódio a gente vai dar uma introdução sobre o que é saúde mental e tudo mais. Eu tenho algumas perguntas norteadoras aqui, mas a gente fica bem livre para bater um papo, para conversar, para destrinchar sobre os assuntos. A primeira questão aqui é que a gente quer saber, na tua visão como psicóloga, por que é tão essencial hoje se falar de saúde mental nos dias atuais? Assim, qual é a importância de se falar sobre saúde mental? Perfeito. Então, a questão da saúde mental, né? Hoje, a gente ouve falar muito de saúde mental, né? Então, que bom que a gente já está nesse contexto onde se fala mais de saúde mental, mas ainda é importante, sim, que a gente fale mais sobre isso, até por conta do nosso dia a dia, né? O que acontece? Vou dar um exemplo para vocês, né? Hoje eu me divido entre 2 áreas, né? Então, eu me divido entre a área da psicologia e eu também tenho uma loja. Então, assim, lá nos meus atendimentos, que eu fico, né, um pouco na loja, não fico muito, o que eu mais ouço das pessoas que vão lá? Eu não tenho tempo, né? Então, assim, a minha vida é extremamente corrida, eu não tenho tempo. E o que isso nos mostra? Que cada vez mais, por conta da correria do dia a dia, as pessoas acabam não conseguindo voltar a olhar para si próprio. Então, por isso que é importante a gente falar de saúde mental e a gente mostrar também um pouco para as pessoas a importância de tirar um tempo para si próprio, né? Então, assim, e muitas vezes as pessoas também têm a percepção de que cuidar de saúde mental é só em terapia, né? Então, assim, pronto, eu vou lá na terapia, 50 minutos na semana, tá tudo certo. Então, ótimo, né? Quem consegue buscar pela terapia, mas também existem outras maneiras da gente cuidar da saúde mental. Então, é tu dedicar um tempo para ti, né? Então, tu conseguir estipular ali durante o teu dia um momento, né? Seja 1 hora, seja 2 horas, que tu consiga direcionar o olhar para ti. Então, hoje também, né, por conta dessa nossa demanda, e eu acredito que cada vez mais a gente está com demandas maiores, seja demanda no trabalho, seja demanda em casa, porque todo mundo se divide de 2 a 3 áreas ou mais, né? Então, é casa, trabalho, estudos, e a gente acaba deixando esse cuidado, né, da saúde mental para segundo plano. Então, por isso, sim, é importante que a gente fale sobre saúde mental e que a gente busque também esse cuidado, né? Não é só a gente falar de saúde mental. E hoje eu ouço muito isso, né? As pessoas falam com muita facilidade, né? Então, tu tem que se cuidar, tu tem que tirar o tempo para ti. Mas, em prática, muitas vezes a gente não faz isso. Então, em relação à importância de falar da saúde mental, o que eu acho muito importante é que a gente estipule no nosso dia ao menos 1 hora para te cuidar de ti, para te não pensar no teu trabalho, para te não pensar até em outras demandas, em outros problemas ou em relacionamento. Então, assim, que tu tire aquele momento
para ti, né? Para te ter o teu autocuidado, para te fazer uma caminhada, para te colocar um fone, escutar uma música. Então, isso é extremamente importante e também é um cuidado com a saúde mental. Perfeito, muito bom. E dentro desse contexto de a pessoa ela falar sobre saúde mental, ela cuidar da própria saúde de formas individuais, ainda existe muito preconceito dentro daquilo que as pessoas acham que é cuidar da saúde mental, que é, né, fazer terapia e achar que fazer terapia é algo que só pessoas que têm problemas que precisam fazer, e aí, não, eu não faço porque eu não preciso. Mas se a gente for parar, todo mundo necessita de terapia, né? Ninguém é 100% são a ponto de dizer não, eu não preciso. Então eu queria que tu falasse desses problemas de preconceito que as pessoas veem em fazer terapia, em cuidar da saúde mental e tudo mais. Então, assim, eu acho que esse cuidado, né, esse preconceito, né, com a saúde mental já é histórico, né? Então, a gente vem lutando dia após dia e hoje, claro, já se tem uma aceitação e as pessoas estão tendo um entendimento, né, que é necessário cuidar da saúde mental. Nem todas as pessoas estão adeptas, mas as pessoas já têm um pouco mais esse entendimento. Mas o que acontece, eu ouço muito isso ainda, né? Eu não faço terapia porque eu não sou louco, né? Então a terapia ainda tem, né, aquela ligação com a loucura. E eu sempre falo, né, quando eu escuto isso, bom, então me descreve o que é normalidade, né? Pra gente ter um conceito de loucura, eu preciso saber o que é normalidade. E hoje a gente sabe definir o que é normalidade, porque a gente está num país, num mundo onde cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem a sua individualidade, a sua singularidade, né? Então, claro, a gente vive a partir das normas sociais, né, que vai também conduzir os nossos comportamentos. Mas se a gente for fazer uma definição de loucura e normalidade, eu particularmente não consigo fazer essa descrição. Sim. Então, a terapia, ela não é para loucos, né? A terapia é para quem quer ter esse autocuidado. Então, para que serve a terapia, né? Então, muitas pessoas pensam que, eu vou lá na terapia para contar os problemas. Claro, a gente vai para a terapia para dividir com o terapeuta as situações que estão nos gerando demanda naquele momento, mas também a terapia é prevenção, né? Então, não preciso ter um problema para ir para a terapia. Então, é preventivo. Então, se tem muito, né, esses conceitos. Também tem alguns preconceitos em relação até às doenças mentais, né? Então, depressão. Depressão é uma pessoa fraca. É uma pessoa que não tem nada para fazer. Frescura. E bem pelo contrário, né? A pessoa que está, né, no quadro depressivo é a pessoa que tem inúmeras tarefas para fazer, né? Então, é a pessoa que trabalha. E o que eu sempre digo, não está estampado na cara da pessoa que ela está com depressão, né? Então, a gente também tem aquele preconceito de que a pessoa depressiva é a pessoa que vai ficar jogada em cima da cama o dia inteiro. E na realidade não, muitas vezes é o nosso colega de trabalho que está ali do nosso lado, né? Então que ele está mais para baixo, o humor está deprimido e ele está vivenciando isso, né? E muitas vezes a gente também precisa ter esse olhar, né, para o outro. Em relação também a esses preconceitos, né, é coisa da tua cabeça. Isso a gente ouve muito, né? Então é coisa da tua cabeça. Não, isso é coisa da tua cabeça, capaz, tu tá inventando isso, vai lavar uma louça que passa. Então a gente ouve muito esses tipos de preconceito. De ficar diminuindo o problema da pessoa. Exatamente. Então muitas vezes a pessoa ela tá ali tentando compartilhar contigo um problema que ela tem e é uma maneira indireta de te pedir ajuda. E a outra pessoa vai estar, né, muitas vezes ali diminuindo aquele problema. Então, sim, existem vários preconceitos. E eu acho que hoje ainda o que é mais comum que terapia está associado à loucura. Sim, sim, muito bom, muito bom. E tu tinha falado também de que a terapia ela trabalha como forma de prevenção, né? Ela não vai funcionar como uma forma paliativa de algum problema em si. Não necessariamente isso, né? E aí eu queria também que tu falasse o quanto esse momento de trabalhar com a saúde mental de forma preventiva vai influenciar no meu trabalho, vai influenciar na escola, na minha faculdade, os benefícios de que trabalhar a saúde mental de forma preventiva pode ajudar, ou a forma negativa que a minha saúde mental vai afetar no meu trabalho, na minha faculdade, se eu não cuidar da minha saúde mental. Perfeito. Então, assim, a prevenção, né? Acho que a primeira maneira, né, de tu iniciar essa prevenção,
Na terapia, é tu buscar a terapia para autoconhecimento. Então, assim, no momento que tu passa a te conhecer, tu vai passar a ter entendimentos do que está acontecendo contigo, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Na terapia, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente fala muito da associação dos nossos pensamentos com os nossos comportamentos e com as nossas emoções. Então, a partir do momento que eu passo a conhecer as crenças que eu tenho, quem eu sou enquanto pessoa, eu vou ter o entendimento que, frente a determinado evento, o que eu estou vivendo é um pensamento distorcido. Então, eu estou vendo aquele evento de uma maneira distorcida. E quando eu estou em terapia, eu tenho esse entendimento e eu já vou ter aquele feeling, opa, peraí. Esse pensamento ruim que está me gerando, não é porque de fato isso está acontecendo, é a interpretação que eu estou fazendo. Então, naquele momento, eu já consigo barrar aquele pensamento, já corto, né, digamos, aquela roda que ia se retroalimentar, que seria pensamento, emoção e comportamento, então eu já consigo barrar. Então, isso seria uma maneira preventiva, né? Então, eu estou tendo autoconhecimento, né? Então, eu sei que aquele pensamento negativista é algo que eu estou interpretando errado. Então, isso já vai me distanciar de um sentimento ruim e de comportamentos que seriam disfuncionais. Então, essa é uma maneira preventiva. Claro, fora da terapia, existem outras maneiras preventivas, né? Então, o que eu digo que não é terapia, mas é terapêutico, né? Então, assim, tu conversar com pessoas, tu sair com as pessoas, né? Então, a gente precisa entender também. A gente, né, quando fala com psicólogo, a gente fala muito em terapia, mas não é só a terapia que vai ser prevenção. Então, tu conversar com outras pessoas, tu conseguir ter esse momento social, tu conseguir ter o teu tempo com a tua individualidade, e isso não te deixar desconfortável, porque tem pessoas que ficam sozinhas e se realmente se sentem sozinhas, mas tu precisa se sentir em solitude, se sentir bem com a tua companhia, fazer coisas prazerosas para ti. Então, tudo isso são métodos preventivos. Quando a gente, né, não consegue ter essa prevenção, aí a gente vai ter uma série de consequências, que é a sobrecarga, porque, como eu comentei no início, né, a gente se conhecendo, a gente vai saber gestar as nossas emoções. No momento que tu não te conhece, tu não vai conseguir fazer essa administração das tuas emoções. E aí o que acontece? Isso vai resultar numa sobrecarga. Quando a gente está sobrecarregado, né? Para onde que a gente vai deslocar essa sobrecarga? No nosso trabalho, nos nossos estudos, nas nossas relações. Então, assim, o que eu sempre sugiro em relação, né, à terapia, Tati, mas eu não tenho nenhum problema específico agora. Inicia a terapia para autoconhecimento, né? Porque em muitos momentos a gente está tão convicto de que a gente sabe gestar as nossas emoções, de que a gente se conhece, e na terapia a gente passa a perceber que tem muitas coisas em relação a gente que a gente não se conhece tanto quanto a gente achou que se conhecia. Então, acredito que a maneira preventiva é iniciar, então, né, para uma terapia para autoconhecimento, é focar em fazer coisas, né, que são prazerosas para si, não esquecer de ter atividades em grupos, porque a gente precisa do social também, né, para que a gente não tenha toda essa parte negativa, digamos assim, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Perfeito, perfeito. Baseado assim no que tu falou, é não esperar o problema se tornar algo tão grande a ponto de eu precisar de ajuda externa de uma forma muito maior. Então, acho que a gente pode trabalhar uma saúde mental de forma preventiva, no sentido de eu não preciso deixar a coisa ficar tão complicada para poder pedir ajuda. Eu acho que seria esse o recado principal da galera. Assim, né? Vamos falar de saúde mental de uma forma que a gente consiga trabalhar com prevenção e não deixar o problema se escalonar e ficar maior. Exato. E a gente ouve muito também, né, a questão disso no consultório, né? A pessoa chega no consultório e a frase que a gente ouve com muita frequência é: eu não aguento mais, né? Então, assim, porque já deixou chegar no estopim, né? Então, assim, no limite da situação. Então, realmente, quando tu perceber, né, que tu tá com alguns sintomas, porque a gente se conhece, né? Perfeito. Então, a gente se conhece melhor do que ninguém. Então, quando tu perceber, olha, tô com o humor deprimido, tô desanimado,
né? Então, estou percebendo que eu estou com uns pensamentos estranhos. Não deixar isso, né? Então, assim, muitas vezes a gente vai colocando para baixo do tapete, vai passar, né? Então, assim, semana que vem vai passar, mês que vem já vai estar tudo bem. E na realidade, não, a gente sabe que a prevalência ia aumentando. É uma Então, bola de neve, né? Oi? É uma bola de neve. É uma bola de neve, exatamente. Então, vai aumentando. Então, assim, não deixar aumentar, né? Então, assim, mais válido tu procurar o suporte ali no começo, que tu já consegue trabalhar aquela sintomatologia e também trabalhar em cima de uma prevenção, do que depois que, né, a situação já está no limite do limite, onde a pessoa já está extremamente sobrecarregada. Então, assim, acho que a mensagem principal é prevenção, né? Então, terapia, o ideal seria que todos tivessem acesso. A gente sabe que não é uma realidade hoje, mas que todos tivessem acesso à terapia, e quem tem acesso, né, então priorizar isso. Às vezes a gente prioriza outra coisa, né, vou priorizar aquela comprinha que eu quero fazer, né, então vou priorizar uma saída, enfim, que eu gostaria de fazer, não que não seja importante, mas tenta priorizar, né, a saúde mental, tenta priorizar se conhecer e não deixar a situação também chegar numa escala maior para procurar ajuda. Muito bom, muito bom. Então eu queria agradecer, agora finalizando o nosso segundo episódio do nosso podcast Ecoar, agradecer a Tatiele pela participação. Queria dar alguns recados finais aqui para a galera, para nos seguir nas redes sociais, acompanhar mais desse projeto maravilhoso que a gente está fazendo, @Rotaract_SAP, para a galera do Instagram. Seguir também o Estúdio Tanto, que nos cedeu esse belíssimo espaço aqui para a gente gravar os nossos podcasts, @Estúdio Tanto. Agradecimento principal a Thierry, que está ali atrás das câmeras, organizando tudo. A Anne e o Gui, que também fazem parte dessa galera. E também, Anne, divulga aí o teu trabalho, o teu @, o teu Instagram, para quem quiser te procurar e ver um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Então, agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. E quem quiser me seguir, né, no Instagram é psicóloga.tatiele_Bittencourt. Vai ser um prazer, né, poder divulgar um pouquinho e compartilhar o meu trabalho com vocês. Muito bom, muito obrigado. Então, finalizando por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Fique de olho no próximo episódio, episódio número 3, com o Guilherme e a maratonista Cássia, que eles vão falar um pouquinho sobre como o poder do esporte para a saúde mental. Beijo, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.